Olá, meus alunos. Essa videoaula de hoje, ela é falando sobre o 7 de setembro, que é uma data que está se aproximando. Na próxima semana, nós iremos comemorar 7 de setembro, que é o Dia da Independência do Brasil. É um feriado nacional muito importante para nós brasileiros, porque nós comemoramos o dia em que o Brasil se tornou independente de Portugal, certo? O que foi que aconteceu? No dia 7 de setembro do ano de 1822, Dom Pedro, que era príncipe regente, né? Ele deu início a uma trajetória como nação independente do nosso país. Até então, o Brasil ele pertencia a Portugal e a partir daquele momento foi considerado como independente, deixou de pertencer, deixou de ser patrimônio de Portugal, né? A independência começou nesse ano, onde Dom Pedro ele proclamou a independência através do grito, que a gente chama de grito de independência, às margens do rio Ipiranga, que fica na atual cidade de São Paulo. E assim ele consolidou-se o Brasil como uma nação independente. A independência foi resultado de um processo de desgastes. Não foi algo pacífico, foi através de muita luta, muita guerra, né, que o Brasil conquistou, enfim, a sua independência. Mas por que tudo isso aconteceu? Existia um interesse muito grande de Portugal de continuar dominando o Brasil, porque eles exploraram por muitos anos, né, o Brasil, levando as suas riquezas, já que o Brasil pertencia a Portugal. Então aconteceu uma relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820. O que era essa revolução? O Brasil só podia fazer negociação com Portugal. O porto que chama era como se fosse fechado. As mercadorias, os produtos só poderiam sair do Brasil com destino a Portugal. Mas o que aconteceu? Houve uma abertura desse porto em que o Brasil podia fazer negociação com outros países. E isso gerou muita polêmica, muito desgaste naquela época, porque os monarcas de Portugal, eles eram totalmente contra, né, a abertura desse porto. Aí o que aconteceu? Tudo isso, gente, é importante que vocês entendam que começou lá atrás, quando a família portuguesa, ela veio para o Brasil viver aqui. Ela foi expulsa, de certa forma, de Portugal por Napoleão Bonaparte, né? As tropas francesas, ela invadiu o reino de Portugal e assim a família portuguesa, ela se sentiu obrigada a sair de Portugal e veio morar aqui no Brasil. Passou muito tempo aqui no Brasil, só que depois houve uma necessidade de retornar. Dom João, que era o rei daquela época de Portugal, ele precisou voltar, mas ele deixou aqui no Brasil seu filho, que era Dom Pedro, como príncipe regente. O que aconteceu desde então? Depois de muita luta, como eu falei, de muitas guerras, as tropas brasileiras venceram. E assim, o que foi que aconteceu? Conseguiram subjugar aquele movimento de resistência que existia contra a independência do Brasil. Portugal acabou reconhecendo a independência do Brasil no ano de 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como monarquia e Dom Pedro, ele foi aclamado e coroado como um imperador do Brasil. Ele foi o primeiro imperador que o Brasil teve. Assim, a partir de 1822, ele foi nomeado Dom Pedro I. Fala um pouco agora sobre o nosso feriado. Eu já falei que é muito importante para nós, enquanto povo brasileiro, comemorar 7 de setembro, porque é quando a gente lembra, né, que o Brasil lutou para se tornar independente de Portugal. E como são essas comemorações? As grandes cidades do nosso país, elas realizam desfile, em que as forças armadas, elas desfilam, né, para comemorar esse marco. É considerado um feriado nacional,
E aí, existem vários desfiles, tanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, quanto o Exército. Desfilam nas principais cidades, marcando assim essa data. Com bandas, né? E até algumas apresentações. Bem, espero que vocês tenham entendido a importância dessa data e aprendido também um pouquinho porque que a gente tem sempre que comemorar o dia 7 de setembro. Um beijo, qualquer dúvida, pronta à disposição.